Bom dia. Eu já tinha começado antes essa live e voltei agora. Vocês que estavam aí, vocês viram. Porque eu falei da sexta-feira. Mas como esse vídeo fica depois ao longo entra em outros canais e as pessoas vão ver outros dias, eu resolvi tirar sexta-feira. Cada dia da semana tem uma energia diferente, né? Ou porque o próprio planeta, porque as datas foram colocadas, foram organizadas, mas para o planeta todo dia é um dia, né? O ciclo é 24 horas, mas porque as pessoas têm um movimento, né? As pessoas têm uma ação na sexta-feira e por isso torna a sexta diferente, torna a segunda diferente, o sábado diferente. É um dos motivos que eu gosto de acordar muito cedo e também fazer as lives cedo é porque as pessoas estão dormindo e de alguma forma isso impacta a energia do tempo. Ele está mais silencioso, né? A gente não ouve carros passando, nada, mas também a gente sente espaço para pensar. Kátia, como assim espaço para pensar? Você percebe que tá calmo. Hoje eu nem tô ouvindo passarinho. O sol tá acordando mais tarde agora. Antes ele acordava às 5h17, depois passou para 5h30, agora ele vai estar acordando 5h44, eu vi ontem. Então, os passarinhos ainda não acordaram. Então tá aqui, só eu. Olá, tudo bem? E 3 pessoas aqui. Verdade, que como eu acordaram cedo. Bom, é uma rotina que eu faço, que eu gosto de fazer, né, de acordar cedo e dormir cedo. Eu me sinto melhor, mais descansada e minhas atividades são mais cedo, né? Minha canoagem é 5h30 da manhã, quando eu vou andar de bike é também bem cedo, depois eu vou para a academia também cedo. Eu sinto que no meu caso, meu corpo funciona mais. Então, minha casa, ela é programada para isso, né? Então, para eu acordar cedo, para que realmente eu tenha ali já fácil fazer o meu café, já fazer minha live, minha roupa já deixo organizada para hoje, para que eu não perca tempo e para que essa rotina flua da melhor forma possível. E o que eu mais gosto é não ter que pensar em outras coisas a não ser aquilo que eu vou fazer. Então, isso é a rotina da minha casa. E ontem, respondendo uma pergunta que eu falei que responderia hoje sobre os códigos invisíveis dos elementos da arquitetura que impactam a nossa vida sem a gente perceber, que sempre impactaram e vão estar impactando a todo tempo, porque sempre nós estamos aí envolvidos na arquitetura, envoltos pela arquitetura, seja no seu trabalho, seja na sua casa, então não tem como fugir disso. Você está sendo impactada, agora resta saber como, né? Quais são os sentimentos que a sua arquitetura te transmite. A pessoa perguntou sobre madeira. Eu já tinha falado um pouquinho de madeira ontem, mas a madeira, pessoal, ela é da natureza. Então, como ela é da natureza, ela é um ser vivo, né? Ela é uma planta, ela cresceu, ela se desenvolveu. Então, você não tem uma madeira igual a outra. Quando é da madeira mesmo, quando ela não é algo impresso como madeira, ela traz todo esse sentimento de natural, de natureza, de aconchego, né? É como se eu tivesse mais aconchegada. Isso acontece por causa da sua textura de madeira, que ela não é fria, né? Ela também não é quente, mas ela ali ela tem uma reflexão do ambiente natural, né? Então ele não é diferente da pedra, que ela é fria, né? Independente do ambiente, ela está sempre fria, mas ela aquece, ela tem esse toque
se a gente for falar em questão do sensorial, de percepção, de tato, ela tem esse toque mais suave. Ela não é áspera, né? A não ser que seja rusticamente. Geralmente a gente não tem essa madeira, mesmo se ela for rústica dentro de casa, ela é tratada para o toque, para não ficar ferpa nem fiapo, né? Ela tem essa sensação do toque. Então, por mais que ela seja uma madeira dura, ela, quando nós tocamos a madeira, ela não dá essa sensação de dureza. A gente percebe que tem uma certa maciez. Nosso corpo detecta que tem uma certa maciez da madeira, diferente da pedra. Então, e por ela ser natural, ela traz esse aconchego maior, tá? Então, ter madeira em casa faz com que você se sinta mais acolhido. Então, você cria ambientes mais acolhedores para dentro de casa. E outro motivo que faz com que ela traga essa sensação é os veios, né? São os veios. Os veios, eles têm um movimento que não são retos, eles são longilíneos, mas eles têm curva. Então, essa curva, a forma curva, que está muito presente na natureza, né? O homem que depois trouxe o reto, na natureza não tem reto. Essa curva também traz esse aconchego, essa coisa mais suave do que o reto. A curva, ela traz essa suavidade. Então, nós temos ali na madeira também as curvas que trazem essa aconchego. Se nós formos falar agora em termos de cores, né, tudo isso é o que o olho detecta, ele tem ali o marrom, né, que tem um toque. O marrom, ele é amarelo com um pouquinho de preto e um pouquinho de vermelho, dependendo do tom da madeira. Então, ela pode ser mais um tom alaranjado escuro, ela pode ser um tomzinho mais suave. Então, você pode ver se você coloca uma madeira que tenha mais, tem esse aconchego, mas ela é mais escura, ela é um marrom mais forte, né? Tipo, quase igual o meu cabelo aqui. Ele traz esse aconchego, mas de uma forma mais sóbria por causa da cor. Então, ele não deixa de ter o aconchego, mas ele traz ali também uma autoridade, né? Algo não tão aparente, né? Algo que está ali, não chega a ser escondido, mas tem algo que a gente não percebe. Então, esse algo que a gente não percebe, por causa do tom escuro, faz com que a gente sinta uma autoridade ali, porque a gente não entende tudo, não está vendo tudo. Então, é muito usado as madeiras mais escuras, por exemplo, para principalmente comércio, de mais autoridade, por exemplo, o escritório de advocacia, né, que tem essa robustez maior, essa força maior, esse não dito, né, essa coisa que está um pouco mais escondida ali pela cor, mas também traz esse aconchego da madeira, que ela continua tendo a madeira ali. Ele tem essa receptividade, ela tem esse conforto da madeira. Então, a madeira mais escura traz isso. Quando eu trabalho daí a madeira nos tons mais claros, eu vou clareando, eu vou deixando isso mais suave e mais aconchegante, de uma forma mais suave. Então, se eu tenho, por exemplo, uma madeira bem clara, eu tô sem nenhum catálogo aqui, mas se eu tenho aquela madeira bem clarinha, ela chega até muito clarinha, ela passa ao contrário dessa madeira mais escura. Tem o aconchego, mas eu trago uma delicadeza, uma suavidade, uma fragilidade maior no ambiente. Então, um ambiente com madeira totalmente clara, bem clarinha, e um ambiente com totalmente escuro, eu tenho aconchego nos dois, mas eu tenho ali uma fragilidade e a força do outro, por causa da cor, da tonalidade, tá bom? Então, geralmente, quando eu tenho uma madeira mais escura, eu tenho elementos mais escuros também, né? Mas eu tenho esse ambiente, essa sensação. Então, você imagina entrar no escritório Old Money, onde tem essas cores de madeira, que é aconchego, mas um pouco mais escura. Vou fazer depois uns rios, tá, gente? Com imagem para vocês.
Então, essa cor mais escura, sim, Old Money é esse ambiente mais requintado, mas porém sóbrio, sabe? É isso. E o clarinho, quando tem um ambiente todo de madeira clara, ele tem esse aconchego, mas essa fragilidade. Então eu sinto também essa fragilidade do mais clarinho. Geralmente eu tenho que ter algo para compor essa força do ambiente, tá? Então eu posso usar essa madeira mais clarinha com algo que vai trazer essa força, por exemplo, uma pedra, ou eu posso trazer aí, ou deixar isso junto com uma cor mais suave para um quarto de bebê, por exemplo. Então, quando eu tenho esse ambiente mais escuro de madeira, eu tenho uma sensação e uma ação. Quando eu tenho esse ambiente mais clarinho, com essa madeira mais clarinha, o que acontece? É um ambiente delicado. Então, até meus movimentos dentro desse ambiente são mais delicados. Então, eu percebo essa delicadeza, esse aconchego, e eu tenho movimentos mais delicados. Então, se eu for trabalhar com um bebê, eu tenho que ter ambientes mais que tragam essa sensação de delicadeza, para que eu tenha esse movimento de delicadeza também. Aquele ambiente vai me fazer com que eu tenha mais calma nos meus movimentos, no meu sentimento e também nos meus movimentos. Então, o ambiente ele dita meu comportamento lá dentro, né? Então, esse ambiente com a madeira, eu tenho esses extremos e eu tenho esse meio, né? No ambiente eu tenho sempre um elemento que ele dita o que vai acontecer, né? Ele vem como um coadjuvante ou ele vem como um ator principal. Sempre o ator principal de um ambiente é a pessoa que vai ficar ali dentro. Mas nos materiais eu tenho essa escala, essa nuance. Então eu não posso ter dois no mesmo patamar. Por exemplo, uma madeira e uma pedra no mesmo tom. Eles vão ou brigar entre si, ou eles vão precisar de algo maior para compor esse ambiente. Então eu tenho o ambiente, ou algo, aquele que vai sair e aqueles que vão compor o ambiente. Então eu tenho como se fosse uma espécie de degradê, mas não só degradê da cor, mas um degradê de materiais, um degradê de sensações, tá? Então, por exemplo, se eu tenho madeira bastante, eu quero esse ambiente mais aconchegante, mais gostosinho. Eu posso trabalhar também com uma pedra, que é totalmente fria. Então, eu quebro um pouco esse ambiente, trago essa ação, né? A pedra, ela determina clareza, ela é reta, ela é mental, ela organiza o ambiente, né? Mas a gente vai falar da pedra em outro dia. Então, gente, a madeira, ela vai ditar isso. Então, escolher o tom da madeira é importante para você. É como se fosse o tom, né? Como se fosse a da música. Você vai fazer a escala, né? Eu tenho a madeira que traz, então, essa sensação de aconchego, que traz essa sensação de recepção, né? De conforto, por ser natural, por ter os veios, e a cor vai fazer essa sensação, vai modular essa sensação. Que eu posso chegar nele mais sóbrio, que é bem escuro a madeira, e o muito claro, que é toda essa sensação, só que bastante delicada e sensível. Então, o tom que você coloca daqui do meio é o que vai dar o tom. Um tom médio, Kátia, mais para o vermelho, mais para o amarelo. Um tom médio é uma madeira que ela vai estar desenvolvendo ali o aconchego, tá? Se é mais sóbrio, se é mais aberto, mais delicado, suave, vai depender dessa tonalidade que está entre aqui, esse maior e esse menor, tá? E outra coisa que também tem, se ela está mais no tom do vermelho ou do amarelo, ou ela tem uma tonalidade mais sóbria, né, mais suave. Então, se eu quero esse aconchego só para sentir no ambiente, mas sem que ela destaque, eu trabalho tons mais suaves para um marronzinho claro e não para o vermelho ou para o amarelo, que ele está ali
estou aqui. A madeira está aqui, você, além de sentir, você percebe a presença dela, marcante ali no ambiente, que são esses tons de madeira mais aberto, né? Então, pessoal, a madeira tem isso. Então, cada elemento faz essa comunicação. Hoje em dia, já tem agora as cores, né? As madeiras, que são cores. Então, eu tenho armários, por exemplo, que são bege, branco, são os MDFs, né? Tem o cinza. Então, isso já tira esse aconchego da madeira. Apesar dela ter a madeira, porque o nosso corpo reconhece que ele tem um elemento natural, por mais que seja industrializado, mas quando eu tiro os veios da madeira, porque daí é uma lâmina reta que só tem a cor, eu tiro parte desse aconchego. Então, o ambiente que eu tenho esse desenho de madeira mais natural com os veios versus um elemento que eu tenho uma chapa aqui de uma cor só, eu mudo completamente o meu sentimento. Eu tenho um leve aconchego, mas é diferente, porque esse aqui já não tem esses veios sinuosos da madeira, com o versus daquele que tem. Então, qual que eu coloco, Kátia? O que eu quero sentir no ambiente. Então, a gente sempre começa, o que eu quero sentir no ambiente? E por isso eu escolho o MDF que eu quero. Então, como a madeira é algo natural, então não existe uma madeira igual a outra com desenhos de veios, o que vai acontecer? Quando eu tenho algo muito artificial, por exemplo, eu tenho uma parede que eu coloquei um papel de parede de madeira. Então, aquela madeira, ela é um carimbo. Então, ela se repete. Então, ela é um desenho de algo natural que foi impresso ali. Traz a mesma sensação de madeira? Não, não traz. Traz parte. Então, eu tenho essa sensação da madeira, eu tenho ali a fala da madeira, mas não é madeira. Então, meu corpo também reconhece como aquilo que é algo que foi imitação. Então, o meu conforto é diferente se eu estiver num ambiente realmente que tenha natureza ali, que tenha parte da natureza ali, mesmo se ela foi processada. É diferente do desenho. Traz também a sensação, mas não é igual, tá? É diferente, porque o meu corpo também reconhece que aquele lá é um adesivo, que aquele lá é um plástico, porque aquele elemento plástico, aquele elemento adesivo tá lá. Kátia, é um papel que vem da natureza também. O papel, ele já traz mais conforto, mesmo que tenha o desenho da madeira. Então, meu corpo, minha natureza humana, percebe a natureza do papel. E com isso gera uma sensação. Sim. Quem que falou aqui? Só um pouquinho. Sim, parece loucura. Mas faça a experiência, pessoal. Como o seu corpo, ele faz essa leitura natural. Então vá aos lugares e procura ver o que você sente. O que você sente nos lugares? Sente desconforto? Sente conforto? Seu tom abaixa de voz? Gente, quando a gente entra num ambiente de criança que foi bem projetado, de um bebê, de um quarto, nosso tom abaixa de voz. Às vezes o bebê nem tá ali, o bebê nem nasceu ainda, mas só porque é daquele ambiente o nosso tom de voz já abaixa. Nosso movimento do corpo já muda. Quando a gente entra num ambiente, hoje Monday, que tem toda aquela madeira mais escura, couro, a nossa postura já muda. A nossa reação corporal já é outra. Então, isso realmente faz total diferença. Grande beijo para você. E até amanhã. Obrigada aí para quem teve e quem... Gente, escreve ali embaixo a sua dúvida. Qual é o elemento que você gostaria de saber? Eu vou trazer durante agora, os próximos dias, todos esses elementos para vocês compreenderem cada um mais. Então, não percam, participe. Eu sei que 4h32 é muito cedo para muita gente, mas quem estiver aqui ao vivo, obrigado por vocês que estavam aqui.
façam pergunta. E mesmo assim, façam pergunta nesse vídeo que eu respondo no outro. E assim nós vamos fazendo, tá bom? Perguntaram também sobre o grupo. Nós temos um grupo sobre o... aqui... Deixa eu só pegar aqui. Sobre esse e-book. Quem comprou esse e-book tá lá no grupo, tá? Gente, lembrando de novo, esse e-book, ele é temporário, porque ele está sendo transformado em áudio. Ó, vou trazer aqui uma madeira para vocês. Aqui tem, eu falo um pouquinho, não falo da madeira, mas eu falo dos espaços vazios. Tá vendo? Madeira? Ele é aconchegante versus a pedra. Quando usar qualquer coisa, quando usar um ou outro, essa que é o grande diferencial e eu entender, tá? Então, esse e-book, pessoal, ele vai ficar por pouco tempo, porque ele tá entrando dentro de um curso. Eu vou ter um curso só dessas 16 ações, que são ações bastante práticas, tá? O link tá lá na bio do Instagram. Então, vocês... comprem, eu sugiro que vocês comprem, porque depois ele só vai estar dentro do curso. E os vídeos gravados aqui. E ele é muito prático, ele é um guia, tá? Beijo.